o que tem a ver até com o que eu quero falar é que eu acho que consciência é um conceito em disputa. Ele é um conceito em disputa no âmbito da psicologia. Não há unanimidade entre psicólogos sobre como opera a consciência, sequer se existe uma consciência enquanto algo que destaque talvez a psique dos outros órgãos do corpo humano, né? Há uma corrente, por exemplo, fenomenológica, que percebe a consciência a partir de vivências, de uma correlação a priori ali com os elementos externos e como os elementos externos afetam a pessoa, como esse afeto daquilo do mundo é percebido interiormente a partir de vivências, né? Há um conceito de consciência voltado para a psicanálise, e aí nesse sentido a gente já fala da consciência como uma estrutura da personalidade, né? Que compõe a personalidade juntamente com o id e o superego, e que, portanto, não estaria tão relacionada a vivências situacionais, mas talvez mais voltada para a estrutura mesmo da nossa psique, na medida em que o complexo de Édipo, por exemplo, em todas as sociedades, por mais que os núcleos familiares sejam diferentes, aquilo de alguma forma, em algum momento, vai operar para formar a psique humana dentro dessa estrutura da personalidade. Acho que há correntes da psicologia que sequer trabalham com noção de consciência, correntes experimentais, comportamentais. É um conceito em disputa dentro do direito, no âmbito, sobretudo, do direito penal. Tem duas coisas que caracterizam crimes aqui no Brasil. Basicamente duas coisas. Olha só que reducionista. Fala que duas coisas fazem você ser imputado como criminoso aqui no Brasil. A primeira delas é você ser preto e pobre. Mas essa não está na lei. A segunda delas é que o que você faz, aquele ato criminoso, ele seja um ato de vontade. E não qualquer vontade, porque você pode ter uma vontade, por exemplo, que se abateve sobre você enquanto você estava sob efeito de alucinógenos, uma vontade que bateu enquanto você estava bêbado, uma vontade que se abateu para você enquanto você ainda era menor de idade, portanto é considerado aquela vontade diminuída, porque você ainda não passou por uma formação completa. Qual vontade no direito penal é a vontade? O que se diz por toda a nossa jurisprudência, a doutrina penal. Qual vontade vale para imputar alguém o crime? A vontade consciente. Aquela vontade que você realmente, assim, desapegado de qualquer tóxico que esteja no seu cérebro, ou já com idade suficiente para perceber os fenômenos do mundo de maneira plena, né? No Brasil, 18 anos, em outros lugares, 16, em outros, 14. No Brasil, essa vontade consciente começa aos 18 anos. E essa vontade consciente vai fazer você ser imputado como criminoso se você praticou algum ato ali tipificado no Código Penal. A gente pode... Posso só rapidinho cortar você? A gente pode dizer, então, que a consciência é a premissa do direito. Esse tipo de consciência, conforme descrito por você, é uma premissa da realização do direito. A consciência é uma premissa da realização da tipificação. Perfeito. Você não tipifica uma conduta criminosa sem passar por uma análise da vontade. E essa consciência, eu posso dizer que quando se fala de consciência para essa tipificação, o que se fala é, talvez no fundo, daquela consciência que tem na sua característica algum tipo, seja qual for, de livre-arbítrio.
Exatamente, exatamente. É um livre-arbítrio, exatamente. Como eu disse, desapegado de qualquer elemento que possa justamente tirar do jogo o livre-arbítrio. Quais sejam a questão da idade, né? Uma pessoa muito nova, talvez ela não tenha desenvolvido plenamente ali o seu livre-arbítrio dentro de uma sociedade, uma pessoa bêbada, uma pessoa no direito considerada, por exemplo, que não é plenamente capaz das suas faculdades psicológicas, né? E então tem todo um rol de pessoas que não estão ali dentro desse quadro de que se possa analisar uma vontade consciente, mas a maioria está, né? Essa vontade consciente, você tem essa vontade mesmo de ir lá praticar um crime, né? De fazer aquele crime querendo causar um dano. De modo que, para o direito, consciência e culpabilidade são sinônimos. Culpabilidade, você ter a culpa para você abstrair daquela ocasião uma culpa, há que se pensar no fator da consciência. Isso é a consciência dentro do âmbito jurídico, né? Existe, mas também é um conceito em disputa. Vejam, não inclusive são os conceitos de mais disputa possível. Uma pessoa, por exemplo, que rouba porque está morrendo de fome, ela tem plena capacidade ali de todas as suas faculdades sensoriais, e ela rouba por conta de uma situação social. Ou uma pessoa que rouba porque, por exemplo, ela viveu desde muito cedo em um ambiente ali do crime, em que aquela associação criminosa para ela não é entendida se ela parar para... Existe uma teoria chamada teoria da associação diferencial, que ela é bem interessante, que ela diz o seguinte: as pessoas que se associam criminalmente começam de alguma forma a levar uma carreira criminosa, e as práticas do crime, existem basicamente dois pensamentos que se tem. Você pode pensar o seguinte: olha, dentro de algumas circunstâncias, o crime, para mim, ele é mais favorável no sentido de que cometer a prática criminosa, ela não tem tantos fatores sensores a ela, dentro daquele ambiente que a gente vive. Então, portanto, ele é mais favorável que eu cometa o crime para tocar a minha vida do que não. Ora, isso pode parecer um pouco estranho, mas, por exemplo, se eu perguntar para você, Vinícius, ou para você, Caio, Vinícius, vamos assaltar um banco? A gente pega uma arma, a gente vai pegar uma arma, a gente vai fazer reféns, usá-los como escudos humanos, vamos correr um risco danado de sermos presos ou sermos mortos. Mas beleza, vamos assaltar um banco, Vinícius? Você toparia acabar aí? Pô, para com esse negócio de canal no YouTube, para com esse negócio de fazer live, para com esse negócio. Vamos assaltar um banco. Vamos aí, Caio e Vinícius, vocês vão ser meus cúmplices para assaltar o banco? Provavelmente só se a gente se vestir igual a Casa de Papel. Só se vestir igual a Casa de Papel, muito bem. Mas assim, ironias à parte, é evidente que vocês não topariam fazer isso comigo. Vocês não topariam. Levando a sério, vocês não topariam fazer isso comigo. Por quê? Porque as condições desfavoráveis dentro do nosso ambiente, das nossas circunstâncias de vida, elas são muito maiores, muito maiores. Agora, se eu falo, por exemplo, para vocês, claro, eu estou me referindo ao crime de assalto de banco. Se eu falo para vocês, Vinícius e Caio, agora temos a questão da pandemia, mas imaginemos que não tivéssemos a questão da pandemia. Vinícius e Caio, o cinema está muito caro. Vocês sabem que o cinema está muito caro. Vai sair um filme no cinema muito bom, e eu achei num site de torrent, e eu baixei esse filme. O filme é muito bom. Vocês topariam assistir com o filme? Com naturalidade, vocês topariam assistir? Ora, isso é um ato criminoso. Isso é um ato criminoso, de receptação criminosa. Para nós, isso é natural. Por quê? Porque dentro do nosso ambiente, das nossas circunstâncias, há mais
elementos favoráveis para que nós pratiquemos esse ato ilícito, e aí isso vai dependendo das circunstâncias. De repente, uma família ultraconservadora nem isso faz, mas de repente algumas famílias pensam, olha, vamos na biqueira, vamos ali na bica, comprar um pouco de maconha e fumar. Então, assim, portanto, essa questão da vontade consciente, ela também está em disputa dentro do direito, dentro da criminologia. Porque essa questão da vontade, ela tem muito a ver com essa questão das circunstâncias favoráveis e desfavoráveis para você fazer ou não uma prática. Então, é evidente que a minha vontade de assaltar um banco, é ridículo falar dessa vontade, porque eu tenho tantas circunstâncias desfavoráveis para isso, que essa vontade vai ser um puro, no máximo, fetiche de filme, da Casa de Papel. Agora, a vontade de quem tem uma circunstância muito desfavorável, que a única forma, talvez, que encontre, que a vida já está tão perdida, tão louca no ambiente que ele está, pode ser que para eles essa vontade vá adiante, a pessoa efetivamente realize, vá lá, assalte um banco. Então, assim, é um conceito em disputa dentro do direito. Eu diria que é um conceito em disputa dentro das questões teológicas, religiosas também. Se a gente lembrar, por exemplo, Nietzsche, quando ele fala da genealogia da moral, ele está falando de uma certa consciência, né, consciência do bom e do mal. E o que ele está tentando descrever ali é justamente como essa consciência do bom e do mal, na verdade, ela é muito mais um jogo de poder, relações de poder, de impressão de uma classe sobre a outra de determinados valores, do que propriamente algum tipo de componente interno que faça com que as pessoas ajam de um modo e não de outro. Então, eu acho que a consciência ela é muito em disputa. É muito em disputa. Legal. Esse seu último comentário me dá o gancho de puxar a pergunta do Saulo. Ele pergunta, teríamos como falar um pouco sobre a consciência atuando na construção da ética? Termina a pergunta, atuando na construção da ética. Eu acho interessante, pegando o gancho do Nietzsche que você trouxe, na verdade, o gancho da genealogia, né, que você trouxe, eu acho que, primeiramente, eu tenho a impressão, Saulo, de que a gente pode falar sobre ética e sobre consciência. Provavelmente nós três falaríamos três coisas diferentes a respeito dessa relação entre consciência e entre construção da ética. Provavelmente, nem todos falaríamos da consciência atuando na construção da ética. Eu posso dizer o seguinte de início a respeito disso. Eu tenho a impressão de que a nossa ética de cotidiano, ética de senso comum, o nosso dia a dia, no geral, eu tenho a impressão de que, primeiro, precisa ser visto ética como estrutura, portanto, como ethos, e não como escolha, não como ética individual. Os valores já existem antes da gente nascer. Os valores possíveis, eles já existem antes da gente nascer, inclusive. Os possíveis já existem antes da gente nascer. Parto desse princípio e entendo que a consciência, ela funciona com a construção da ética, mas não atuando para a construção da ética. Acredito que a consciência seja um pilar desse tipo de ethos específico que a gente lida no nosso dia a dia, que tem como premissa não só a consciência, como bem trouxe o Guilherme, mas que tem como premissa também a faculdade da liberdade, né? O livre-arbítrio, tem como premissa o livre-arbítrio, que são coisas históricas, né? Tanto a consciência como nós a entendemos, assim como a noção de livre-arbítrio como nós a entendemos e como nos relacionamos com ela, são coisas históricas que eu acho, inclusive, que eu poderia dizer que a história da loucura entrega pra gente um gostinho disso, né? Ao opor a loucura com a razão e ao colocar justamente a loucura como talvez o prisma principal para se entender a razão, e não a razão como prisma principal para se compreender os aparecimentos da loucura. Então, o anormal para se entender o anormal, e não o normal para se entender o anormal, né? A construção do anormal tem a sua positividade.
partindo desse princípio, eu acho que eu poderia dar a minha opinião de que a consciência em relação à construção da ética é um elemento estrutural fundante, é necessário. Mas não necessariamente é um elemento da natureza, e não necessariamente a ética é um elemento individual. Ou seja, a ética em si, acredito que possa ser vista novamente como uma estrutura, como aquilo que está posto e que a gente tem que lidar com isso, e que, evidentemente, acontecimentos discursivos e históricos podem alterar essa estrutura ao longo do tempo, isso é óbvio. E a consciência, novamente, como um conceito necessário para que essa ética, para que a nossa ética individual possa existir. Mas se a gente vê a ética como uma estrutura, a consciência passa a ser uma noção necessária para que sejamos o que somos, e não uma noção necessária para que o ser humano seja ser humano, mas simplesmente para que o sujeito que somos, o sujeito da razão, seja este sujeito da razão. Você, Caio, gostaria de comentar a pergunta do Saulo? Aliás, quer que eu coloque a primeira parte dela novamente? Não, tranquilo. Eu parto da questão, né, de que a ética está posta, né? Falar mais seria chover um pouquinho no molhado em cima do que você falou, mas eu acredito que o indivíduo aí ele vai ter, né, diferentes níveis de desenvolvimento moral. Todavia, o que eu acho interessante aqui a nível da consciência e da ética, ou desta moralidade envolvida, tem relação com a avaliação das próprias ações. Principalmente essas ações que transgridem as determinadas regras. No começo das minhas falas, eu falei de duas emoções secundárias, a culpa e a vergonha, e não à toa, né? Mas justamente porque elas são emoções autoavaliativas, né? Que envolvem autoatribuições globais ou específicas. O que eu quero dizer com isso? A culpa, por exemplo, ela é experienciada quando eu percebo uma ação ou uma inação, né, que eu fiz para com alguém, um pensamento, geralmente específico, né, ou uma ação ou inação, repito. Isso me faz com que muitas vezes eu sinta a culpa e até busque repará-la, né, com situações aí de ajuda, de oferta, de desculpa, etc. Já a vergonha, né, ela é uma autoavaliação do comportamento, mas ela envolve o eu como um todo, né, o que a gente chama de uma autoatribuição global. E isso é extremamente mais paralisante, envolve um fracasso em corresponder aos ideais do self. E isso tem muitos valores de ideais de eu envolvidos que a gente que na verdade aparecem muito nos contextos clínicos, essa vergonha paralisante. E isso tem a ver diretamente com as avaliações da consciência sobre os atos e sobre as transgressões ou do que o meio prega, ou dos fracassos em corresponder àquilo mesmo que você gostaria de ser, deveria ter sido. E uma outra coisinha que eu queria comentar também é a nível de até onde a gente é livre na nossa consciência, né? Ou até onde a gente pode ser escravo da nossa configuração cerebral. Enquanto vocês estavam falando, eu fui lembrando aqui de um caso paradigmático da neurociência, que é o caso do Phineas Gage, que aparece, se eu não me engano, nos primeiros capítulos do Erro de Descartes, o livro do neurocientista português Antônio Damasio. E por que é um caso paradigmático da neurociência? Porque a gente tem o histórico do Phineas Gage, como ele era antes do acidente e como ele ficou depois. E o que foi esse acidente? O Phineas Gage ele era um operário, se eu não me engano é norte-americano ou inglês, eu não vou lembrar a nacionalidade dele agora, mas ele trabalhava com construções de trilhos de trem e a atividade dele envolvia socar pólvora com uma barra de metal. Em um determinado momento dá muito errado ali o que ele estava fazendo, ocorre uma explosão, essa barra sai igual um projétil, atinge aqui a região órbito-frontal do crânio dele, vara a cabeça dele e sai por trás. E não atingiu nenhuma área vital,
do cérebro do Phineas Gage. Né? De acordo com os relatos do Antônio Damasio, as pessoas falaram que o Phineas Gage caiu no chão até consciente e estava até falando, né, após o acidente. Naturalmente, ele foi levado aos seus cuidados médicos, e uma coisa muito interessante acabou acontecendo com a personalidade dele. E foi por isso que eu acabei lembrando, na hora que eu estava ouvindo o comentário sobre personalidade. Antes do acidente, o Phineas Gage era alguém considerado extremamente responsável, educado, afetuoso com a sua família, um empregado exemplar, que não faltava, que não se atrasava, etc, etc. E depois desse acidente, ele fica extremamente promíscuo, agressivo, falta no trabalho, deixa a família, né? Ele acaba até se mudando de país e morre, se eu não me engano, no México. Mas ele muda da água para o vinho. E até onde vai a nossa consciência, né, com base nessas estruturas do sistema nervoso? Porque o mundo que a gente percebe, ele é percebido pelas vias dos sentidos. Né? A gente não tem acesso ao mundo como ele é, mas sim como ele se apresenta para a gente. Então, por exemplo, né, uma frequência eletromagnética, em um determinado espectro dela, eu vejo. Né, ela chega para os meus olhos com uma luz visível. Né, abaixo disso e acima disso, a gente encontra o ultravioleta e o infravermelho. A gente não enxerga o ultravioleta, mas as abelhas enxergam, por exemplo. Como será que é isso? Esta mesma frequência eletromagnética que em determinado espectro a gente percebe pelos órgãos sensoriais da visão, o ultravioleta desta mesma energia nos é percebido pela pele, pelo tato, na sensação de calor, por exemplo. Então, até onde vai, né, a nossa vontade, né, a nossa consciência, a nossa ética e o nosso contato com a realidade? Eu parti tentando responder algumas coisinhas, mas vou fechar mais desta forma um pouco mais provocativa mesmo.